Gente, estou muito feliz de estar fazendo essa apresentação. Sempre quis fazer, porque eu vou explicar logo. A Blizzard não é muito fácil em liberar os funcionários para fazer palestra, porque por causa de PR, né? Public Relations é uma empresa grande, então eles controlam bem isso. Então, o Tiago entrou em contato, ele escreveu tudo em inglês, bem bonitinho, explicou o que era, e a gente conseguiu a aprovação. Então, eu estou aqui hoje. E eu falei, né? Ah, é da minha cidade, gente, por favor, deixa eu fazer. O pessoal lá quer muito saber como é que foi e tal. Então, claro que eu vou fazer, né? Até porque assim, não foi uma jornada fácil e seria muito legal poder compartilhar com vocês o que foi que eu fiz. Claro que não é a única forma de você chegar lá, tem várias formas, tem várias histórias de diferentes pessoas por aí. Essa é a minha, né? E pode ser que seja similar a outras pessoas e talvez ajude vocês. Então vamos lá, deixa eu ver se vai pular o slide. Foi. Mas primeiro, né? Quem sou eu, quem não sabe, nunca ouviu falar. Meu nome é Laura Sardinha, tenho 33 anos. Eu moro em Lake Forest, Califórnia. Por quê? Porque eu trabalho na Blizzard e a Blizzard fica aqui. Eu moro aqui na Califórnia há 4 anos e 6 meses. Eu acho que nos Estados Unidos há 5 anos e 6 meses. Atualmente, eu sou líder de User Interface Designer na Blizzard no jogo World of Warcraft. E essa fotinha sou eu na BlizzCon com 2 Murlocs. Eles faziam um barulhinho lá. Era bem fofinho. E o que é a Blizzard, né? Para quem não já ouviu falar, mas não tem muita informação ou quer relembrar, né? A Blizzard é uma empresa gigante de jogos, né? Ela é uma editora, desenvolvedora, ou seja, os jogos são desenvolvidos lá. Os funcionários criam jogos lá desde o começo e até o seu lançamento, e os jogos são mantidos também pela empresa. Ela é localizada aqui na Califórnia, Estados Unidos, em Irvine. É uma cidade que fica uns 10, 15 minutos daqui de carro. E é uma cidade bem cheia de offices, né? Tem várias empresas, outras empresas de jogos também, e empresas de tecnologia. E ela foi fundada em 1991, faz tempo. Então, vamos relembrar um pouquinho os jogos da Blizzard. Com certeza vocês já jogaram ou já ouviram falar desses títulos, né? São muito, muito famosos. E eles continuam sendo desenvolvidos, novas versões. E também um deles foi o paizão e a mãezona do World of Warcraft. Então, vamos falar do Warcraft Orcs and Humans, né? Foi a primeira versão do Warcraft. E aí tem o Diablo 1 e 2, e agora tá vindo o 4. Tem o StarCraft, que era o lado mais sci-fi, né? E os mais recentes, né? Que tem o Hearthstone, que é para celular e PC. E o Overwatch, né? Super famoso e fofo, que é o jogo de tiro da Blizzard. E, é claro, nosso querido e amado World of Warcraft, essa imagem maravilhosa da nova expansão. E é o jogo que eu trabalho hoje. Mas vamos falar um pouquinho mais do Warcraft para vocês terem mais uma base de como que ele surgiu, de onde foi e o que ele é hoje, né? Então, a primeira versão do Warcraft foi de 94 e ele era um jogo de RTS, que era estratégia em tempo real, aquele que você vai mandando os bonequinhos, eles vão lutando e você ganha a partida. E depois disso tiveram várias versões, o primeiro, o segundo e umas expansões. Em 2004, a Blizzard resolveu fazer uma versão do Warcraft, que era, na verdade, um MMORPG. Que o que é? É um jogo de PC que você cria o seu avatar, entra no jogo e você vai entrar naquele universo do Warcraft, né? Que muitas pessoas já conheciam por causa do Warcraft original. E você chega lá no seu avatar com seus amigos e você derrota os inimigos, você faz missões, você evolui seu personagem e assim vai. E os servidores mantêm milhões de jogadores ao mesmo tempo, né? Então ele é massivo, é um jogo massivo online. E o WoW é um jogo que tem 16 anos e as expansões foram saindo, né? Algumas em um período de 1 ano e outras em período de 2 anos. Então, a primeira foi
o Burning Crusade, que é esse verdinho, de 2007. Depois veio o Wrath of the Lich King, que foi a expansão que eu mais joguei, foi quando eu comecei realmente a jogar WoW. Antes disso, não trabalhava, não tinha como pagar a mensalidade, mas eu sabia o que era o jogo, né? Só que não tinha condições de jogar de verdade. E depois veio o Cataclysm em 2010, depois o Pandaria, 2012, depois o Warlords of Draenor, 2014, o Legion em 2016, que foi a expansão que eu comecei a trabalhar no Warcraft. E a expansão atual, que se você for jogar Warcraft hoje, vai ser a Battle for Azeroth. E tá vindo a expansão nova, que é Shadowlands, que está sem data de lançamento, mas estamos desenvolvendo ela agora. Tá, agora a gente já falou o que é a Blizzard, vocês já estão mais refrescados, né, do que é. Já falei um pouquinho de mim, mas tá, como que você parou na Blizzard? Como é que isso, assim, você aplicou pá, pum, foi? Não foi assim. Então vamos começar do começo, vamos voltar no tempo lá quando eu era adolescentezinha, o que eu fazia da minha vida, né? Porque eu acredito que todo esse background me levou onde eu tô hoje, né? É a melhor conclusão que eu posso tirar. Porque não foi algo que veio do nada, foi algo que eu realmente queria e eu fui trilhando a minha vida e a minha vida profissional baseado nesse sonho, digamos assim. Então, eu nasci, né, em Manaus, no ano de 87, cresci com muitos de vocês comendo nosso querido de salada tapioca, que saudade. E eu sempre joguei muito, muito videogame, a minha vida inteira. Lá em casa a gente tinha Mega Drive, tinha o Nintendinho, jogava Mario, jogava Sonic, jogava tudo. E por conta do videogame, eu adorava desenhar na sala de aula. E os professores, menina, para de desenhar. Mas era o tempo todo rabiscando, o meu jeito de prestar atenção na aula era rabiscando. E eu adorava. Eu desenhava o Sonic o tempo todo no meu caderninho. E eu lembro que eu desenhei até no meu tênis, assim, de tanto que eu desenhava o Sonic. E o primeiro jogo de online que eu joguei na minha vida, que eu vi assim, uma pessoa, um avatar, né, do outro lado na internet, e que para mim aquilo foi mágico, foi o Diablo 1. Que eu não sei se vocês lembram, eu via numa revista. Eu acho que era até pirata aquilo, nem sei. E a gente instalava e pronto, jogava o Diablo 1. E eu fiquei assim, nossa, que jogo louco, que coisa legal. E jogava eu e meu primo, ele da casa dele, eu da minha casa. E aquilo foi fantástico. E a gente começou, nossa, Blizzard, que é isso? Que legal. E eu comecei a acompanhar a Blizzard desde aí. E aí veio o Diablo 2, a gente jogou muito também. Eu lembro que eu e meu primo, a gente encheu o saco da minha mãe para ela dar Diablo 2 pra gente de Natal. E ela deu de Natal a caixa assim do Diablo 2, a gente pirou. E depois eu vou mostrar uma foto da minha mãe. Quando ela foi na Blizzard, ela viu o Diablo, ela adorou. Porque ela lembrava da situação de ter que dar pra gente Diablo, ela não fazia ideia do que era. E então eu fui jogando Warcraft 3, fui conhecendo o universo Warcraft. Eu não joguei os anteriores, acho que era muito nova, mas o Warcraft 3 foi muito, muito importante, principalmente naquela época das Lan Houses, pra galera aí que jogou. Jogava vários MMORPGs, os asiáticos, que eles eram free, então eu conseguia baixar e jogar, era um lag desgraçado, mas jogava. Então eu já sabia o que era aquilo, né? Eu já estava na vibe. Joguei muito Counter-Strike, tinha time feminino, a gente ia para campeonato, amassava lá, matava os outros na faca. Jogava demais. Adorava, era uma época muito boa. E jogava Warcraft, foi quando eu comecei a trabalhar e eu podia pagar mensalidade, né? E comecei a jogar Warcraft também e outros jogos. Adoro jogos de luta, né? The King of Fighters, Mortal Kombat. E na minha vida sempre tive os consoles, sempre tive o PC. Tentava, né? Guardava aquele dinheirinho para comprar aquele jogo que eu queria muito. E sempre foi parte da minha vida. E eu sempre amei muito arte em geral, né? Como eu desenhava o Sonic o tempo todo, eu continuei desenhando. Então eu desenhava elfo aqui, monstro ali, olhava aqueles artbooks lindos do God of War, ficava, ai, que legal, que inspiração que essa galera tem, isso é muito massa. Então eu queria ser, tipo, eu queria trabalhar com jogos, mas não sabia com o quê. Como eu sabia que eu gostava de desenhar, eu imaginava que eu queria ser criadora de personagens, porque era o que eu mais, assim, me interessava na época. E eu ficava criando, desenhando, pintando, né?
E eu tinha essa admiração pela Blizzard já conhecia muito bem. Então eu fui para a faculdade, né? E foi um dilema, assim, porque a minha família, a galera tem, a maioria deles foi são médicos, né? O meu pai e minha mãe. E aquela coisa, vai ser médica, não sei o quê. Mas, não encaixava. Não encaixava, achava até bacana, mas não rolava. E eu não era muito boa na escola, não, vou contar para vocês. Eu tirava nota ruim, queria mesmo saber de desenhar. Eu sou muito voltada aos meus interesses, sabe? Se eu tenho uma coisa que eu não gosto muito, não gostava de matemática, era só bomba mesmo. E eu estudar para passar, né? Mas a parte de arte, a parte assim de história em geral, né? Eu gostava muito. Então, como é que eu podia misturar isso e dar alguma coisa? E então eu soube da faculdade de design do Marta naquela época. E eu lembro que em casa foi assim, mãe, eu vou fazer design. Aí, tem certeza? Tenho, mas o que tu vai fazer com isso? Eu, não sei, eu vou desenhar, fazer alguma coisa. Mas aí tive total apoio da minha família e foi tudo bem, assim. E eu comecei o curso. O curso era 4 anos e ele era digital e produto. Então tinha uma parte de fazer projetos assim de um sofá, uma coisa desse tipo, e também a parte digital, que era tipo marketing, fazer branding, esse tipo de coisa. Era um curso bem completo e eu gostava muito dele porque ele era muito de base, então ele dava muito conceito assim das coisas. Isso foi muito bom. E eu sempre tentava enfiar jogos nos meus projetos da faculdade. Então, se tinha um projeto que falava assim, traga uma pesquisa sobre Arte Nouveau. Aí lá ia eu trazer lá uma textura élfica que eu vi de um jogo lá. Eu vi isso aqui no jogo, isso aqui é Arte Nouveau, né? Aí eu apresentava lá uns negócios bem, tipo, que ninguém esperava, mas era o que eu sabia, era o que eu gostava. Então, eu olhava, eu identificava, eu trazia para aula, né? E era bacana fazer isso. Então, quando eu tive a minha monografia, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu quero fazer um jogo. Eu vou fazer isso. Então, o que eu fiz foi criar um jogo baseado em lendas amazônicas. Eu aproveitei para estudar um pouco mais sobre game design document, que você faz as mecânicas e tal, a ideia do jogo. E não tinha nada disso na nossa faculdade, então eu tive que ir atrás. E o bacana do Marta, que eu achei na época, é que eles estavam completamente abertos a ter uma monografia desse tipo, e foi bacana. Então, eu e o meu orientador, o Jean, a gente acabou aprendendo junto como a gente ia fazer isso, né? Então, foi bem legal. E na época, eu gostava muito de desenhar personagens, como eu já tinha dito. Então, o que eu escolhi fazer foi criar 4 personagens baseados em lendas amazônicas e qual era a conexão deles com o jogo, né, que eu estava criando. E, claro, a Tiara aqui, estou mostrando, ela era a guerreira, né, principal. E aí tinha os outros personagens, a Yara, que é o nome dela era de Nahri, da lenda original, que é baseada claro, né, na lenda da Yara, o Berogotiri, que é o Deus Trovão e tal. Eu tentei pegar umas lendas mais desconhecidas para ficar mais interessante. E o Mapinguari, né, de um jeito bem grotesco e bacana. E eu lembro que uma inspiração para esse projeto foi o God of War. Eu estava jogando, acho que do PS2, e eu achei muito, nossa, imagina tipo um God of War amazônica, ia ficar massa. E aí eu quis fazer isso aí. E o projetinho tinha todo o documento de game design, eu não foquei na interface na época, não era algo que eu tinha familiaridade. E eu fiz os personagens e o projeto foi bem legal. E eu fazia também projetos pessoais, claro, né? Eu continuava desenhando, eu adorava desenhar umas elfinhas aqui e ali, eu gostava de criar as armaduras, eu pesquisava umas joias, assim, Art Nouveau, e fazia as armaduras baseado nelas. Eu jogava muito Lineage 2 e adorava as elfas lá também, bem legais. E o primeiro cartaz do anime Jungle Party fui eu que fiz, foi um freela da época. E eram os dois índiozinhos lá, mágicos, né, da Amazônia. Então era bem legal. E eu vivia em eventos de games e anime na cidade, assim. E era bem massa. E como sempre, eu só fazia cosplay de jogo, né? Só cosplay de jogos de luta. Aí tem da Anna Williams, da Leona, do The King of Fighters e a Chun-Li.
Nunca consegui fazer do Warcraft, porque era muito difícil, né? Fazer aquelas armaduras. Eu não fazia ideia como fazer aquilo, mas eu sempre queria fazer uma Night Elf, mas nunca. Não, gente, eu não vou me pintar de roxo, né? Não vai dar certo. Em Manaus não dá certo. Aí eu fazia esses aí, mas eu adorava jogos de luta, adoro ainda, né? Enfim, aí toda essa fase passou e eu me formei. E eu fui trabalhar na Nokia, né, no INDT, no Instituto Nokia de Tecnologia. Foi entre 2008 e 2014. E foi bem maluco como eu caí lá, porque não sei como eles sabiam dessa minha monografia da Tiara, não sei como. E eles falaram, olha, a gente gostou da tua monografia da Tiara. Eu acho que você vai estar muito bem aqui. Você quer vir trabalhar aqui? Lógico, eu nem perguntei o que eu ia fazer. Eu só falei, claro. Eu não tinha trabalho, não tinha nada. E era muito bom você já se formar e já conseguir um emprego bacana, né? Claro, claro, gente, é lógico. E aí eu fui para lá. E eu não sabia o que eu ia fazer lá. E foi aí que eles me explicaram, olha, o seu título vai ser designer de interação. Eu, mas o que é isso, gente? Deixa eu só mover essa tela aqui, que tá bem em cima, gente, rapidinho. Pois é, aí eles falaram, você vai ser designer de interação. Mas, gente, eu não sei o que é isso. Aí, sabe, website, esses negócios e tal. Não sei. É tipo aquilo, mas a gente vai te explicar. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Eles me levaram para Recife, onde eles já tinham vários designers de interação, que tinham muita experiência, e eu fui treinada lá. Então, praticamente é aquele designer, né, que se preocupa com a interatividade do usuário em um sistema qualquer, né? Pode ser um celular, pode ser um site, pode ser um jogo, o que for. Então, eu criava os documentos detalhadinho de cada interação e eu mantinha tudo bem atualizado. Eu também era responsável por saber se os engenheiros tinham tudo que eles precisavam para fazer aquele produto, né? No caso, na época, era celular, todos esses aplicativos de celular da Nokia. E eu também apresentava o design para os clientes. Também foi uma ótima oportunidade para melhorar o meu inglês, que ele estava meio morto, assim. E eu tinha que o tempo todo explicar inglês para os clientes que estavam na Europa, assim. E eles tinham um inglês bem difícil também, então era bem desafiador, assim. Foi um emprego que realmente puxou os limites, sabe? Não era algo que eu ia lá, fazia, tá bom. Todo dia tinha um challenge, né? Então era bem interessante. Aí aqui, cadê? Pronto. E o NDT foi um lugar muito massa, assim, o pessoal era muito gente fina, tinha muito treinamento, mas treinamentos focados realmente na sua posição, e tinha muita festa lá, né, e era massa. E eu juro que o trabalho era muito sério. E eu vou mostrar para vocês alguns projetos de lá, que aí explica melhor o que eu fazia. Eu, como designer de interação, eu fazia uma documentação tipo essa aí. Então, esse aqui era um projeto de música, e eu tinha que detalhar toda a interação do usuário nesse aplicativo. Então, o usuário clica ali na loja, a loja abre, eu tinha todos esses numerozinhos que explicavam o que cada coisa fazia, tinha toda uma página também para casos de erro. Então, era muita atenção, né? E isso me ensinou muito sobre a interface, né? Sobre quais são as coisas que são melhores para você ficar de olho, erros que você tem que prever, erros do usuário que você tem que prever, e consistência, né? Que seja uma coisa fácil para você usar. E a gente trabalhava muito próximo do Lab de usabilidade também. Quando eles voltavam com a gente, olha, o teste aconteceu isso e isso, a gente tem que arrumar tal coisa, a gente fazia planos juntos para saber como ia melhorar aquele aplicativo. E eu não tocava na parte visual do app. No INDT, a gente tinha os visual designers, que eles faziam essa parte. Então, nesse projeto, esse aqui é o visual designer do Anderson Shimonek, que ele fez na época. Esse era um aplicativo de música, e esse aplicativo, se eu não me engano, ele virou até patente para a Nokia. Então, esses projetos eram bem diferentões e era bacana você poder aprender sobre tecnologia, principalmente. O que eles estão pesquisando, quais são as novas tendências, e era bem bacana. E aqui mais um exemplo, esse aqui já era na época que a Microsoft comprou a Nokia, a gente estava trabalhando em um projeto de TV digital, e era até na época da Copa.
E também, mesma coisa, eu fazendo o design de interação do projeto, teve várias fases, né? Eu fiz a primeira fase, e aí eu tinha que botar aqui a Carminha, né, na cena. Eu me divertia muito fazendo essas coisas. Colocar umas imagens engraçadas. E aí, mas aí tá, né? Eu fiquei lá na Nokia 6 anos, mais ou menos, e gostava muito desse novo trabalho, que era interação, mas o que aconteceu com aquela pessoa que fazia um monte de desenhos bacanas e queria fazer videogames e tal? Então eu comecei a pensar, bom, eu cresci muito nessa área de interação, né? Eu tinha um bom background já de 6 anos é muito tempo, né, de experiência. Então, eu não queria jogar isso fora, lógico. Então, o que eu posso fazer para continuar trabalhando com interface, mas trabalhar com jogos ao mesmo tempo? Que era o que eu queria fazer, eu sempre quis fazer. E, e a Blizzard, como é que fica, né? O que eu tenho que fazer então para chegar lá? Bom, é um sonho bem longe, né? Que pode ser que eu não consiga, mas por que não tentar, né? Então, qual era o plano? Eu tinha uma amiga que morava na Flórida e ela me falou dessa universidade. Ela, tu gosta de jogo? Não sei o quê. Olha só essa universidade, que bacana. Ela me mandou. Quando eu olhei que eles tinham um mestrado de game design lá e eu li os detalhes do mestrado, eu falei, nossa, isso aqui é um sonho, isso aqui é maravilhoso. Tipo, acho que nem no Brasil naquela época tinha um curso parecido. E muito, assim, bem específico nas coisas que eu tentei fazer sozinha na minha monografia, né? Que eu, tipo, fui atrás, assim, e fui fazendo com o que eu achei. E eles tinham muito detalhado. Eu, caramba, eu pensei, eu vou para os Estados Unidos, que é onde é a indústria de games, né, praticamente. Estudar com esses caras, e todos eles, assim, da Fuseio já tinham trabalhado ou trabalhavam na indústria de games já. E eles tinham uma grade curricular maravilhosa, com tudo que eu sempre quis entender, né, e viver aquilo. Então, eu olhei, vi que o curso era de 1 ano, não era muito tempo, o que é ótimo. Era nos Estados Unidos, que é onde está a Blizzard, então eu já estava assim, né? Estados Unidos, Blizzard. Então, já estava com o pezinho lá. Aí, eu decidi largar tudo. Olha, eu vou sair, vou pegar esse dinheirinho que eu guardei e vou investir em algo que eu sempre quis. Então, foi o que eu resolvi fazer. E uma coisa que eu decidi colocar nesse slide foi assim: se for para fazer algo, principalmente se você for largar tudo, né, que tenha um objetivo claro, né, porque eu vejo uma galera que às vezes vai estudar fora e tal, mas só vai por fazer, porque tá com grana, eu não sei. Mas às vezes não chega a fazer o que realmente queria fazer. Então, se for para fazer, faz mesmo, de verdade, e tenha assim um objetivo bem alto que você quer alcançar, um médio e um se der tudo errado. Claro que coisas podem dar erradas, né? Então, só não joga as oportunidades que chegam para você, tipo, só assim, porque não sei, entendeu? Realmente tem objetivos, e objetivos grandes, porque pode dar certo. Alguém tá com o microfone. Acho que é o Marcos Victor. Tem como mutar ele? Tem. Pronto, foi. Beleza. Então, muita gente me pergunta, mas como é que faz? Você só vai lá e pronto? Infelizmente, não. É muito chato e complicado. Para eu passar por todo esse processo, eu acho que demorou mais ou menos 1 ano, porque são várias etapas. Então, esse slide está bem cheião. Se vocês quiserem pegar um screenshot desse slide, eu fiz justamente para ter tipo uma ideia de como é que é. Então, para você ingressar numa universidade americana, você precisa ter um visto aprovado pelo governo americano. Então, não adianta você pegar o seu visto de turista e chegar lá, oi, gente, eu quero fazer esse curso. Não tem como, não tem nem como se matricular. Tem que ter um curso de estudante, que chama F1. Tem outros tipos, mas é isso aí. Para você conseguir esse F1, o que você precisa? Provar que tem dinheiro para se sustentar por 1 ano sem trabalhar. Isso já é bem complicado, porque é caro, né? Lógico. E você não pode trabalhar porque esse visto é só para estudar. Então, você tem que ter um planozinho como é que você vai se sustentar nesse tempo. E você tem que provar que tem
esse dinheiro para eles. Então, isso aí já é um empecilho grande, né? Tem que passar numa prova de inglês, que eu quase pirei, porque ela era super cara e eu não queria, eu não queria não passar. E foi bem estressante, assim. Eu não gosto de teste, então foi bem estressante, mas eu consegui passar assim no limite, mas foi, né? Você tem que provar, isso é muito importante. Tem que provar que tem um curso de bacharel equivalente ao americano, que são de 4 anos e tantas horas. Eu não lembro quantas horas eram, mas se for 4 anos, está safe. E se você não tem 4 anos, vamos dizer que seu curso é de 3 anos, se você tiver alguma pós, alguns outros cursos extras, você pode adicionar e, e vale também. Mas tem que traduzir toda essa documentação, aí eles vão mandar para um site que, que vê se valida e tal. Então tem essa etapa também. Aí, com tudo isso na mão, você entrega esses documentos para a universidade, né, lá no caso a Full Sail, e eles vão pedir, eles vão fazer documentação para o governo americano, que já facilita bastante. E claro que você paga tudo, né? Você vai pagando o visto também. Quando tá tudo ok, você vai para o consulado americano, igual quando vai fazer visto de turismo, né? E eles fazem perguntas para você, por que que você está indo, por que que você quer estudar lá, qual o seu objetivo, se você quer ficar lá, não sei o quê, essas coisas. E o bacana desse visto F1 para o mestrado é que você podia renovar esse visto quando você se formava para um visto chamado OPT. E esse visto OPT, ele deixa você ficar nos Estados Unidos legalmente com visto de trabalho por 1 ano, o que é muito bom. Então eu já estava, opa, assim que eu formar, vou ficar de olho na Blizzard e vou aplicar. E é lógico, eu vou aplicar para um monte de outras empresas, né? E depois disso você vai pegando visto de trabalho, renovando, etc. Então esse já estava na minha cabeça, né? Então vou pular aqui. E aí eu fiz tudo isso depois de mais ou menos 1 ano, todo esse processo, eu entrei na Full Sail. O mestrado, como eu disse, era de 1 ano, que eu achava muito bom, porque ele era intensivo, rápido, não tinha que ficar voltando, né? E, lá, lógico, o dólar é caro também, você não quer ficar gastando muito. E aqui eu coloquei nesse slide qual a grade curricular, que eu vi na época do site, fiquei, ai, que legal. E tem muita coisa sobre game design, métodos, experiência com o usuário, produção de games, as ferramentas, criação de protótipo, tinha projeto final e esse capstone que eu vou explicar o que que é. Esse capstone, quando você fazia 6 meses de curso, você ficava aberto a fazer um estágio. Só que esse estágio era não remunerado, porque você não pode trabalhar. Mas todo legalzinho, bonitinho, com a universidade. Então tinha 3 opções. Um era Select Games, a outra é um Lab de usabilidade. Essa foto aqui é do Lab de usabilidade que eles têm dentro da universidade. É um lab muito top, muito, muito bom. E projeto em grupo, que era você criar um time e criar um jogo do zero. Então você tinha essas 3 opções de projetos, que é praticamente a nossa monografia, né? Mas lá chama capstone. Mas é mais assim, como eu posso dizer, é mais realista como seria fora da universidade, né? Assim, como se fosse você realmente trabalhando numa empresa. Então era bem legal. Aí eu fiquei numa dúvida, será que eu vou pro Lab de usabilidade? Por que que eu não decidi o Lab de usabilidade? Porque lá no NDT, eu já trabalhei muito com o Lab de usabilidade, então eu já tinha aquela experiência. Já sabia o que era, não era novidade para mim. Select Games era o que eu nunca tive. Eu nunca trabalhei numa empresa de jogos. E a Select Games é uma empresa de jogos. Então, opa, é o que falta no meu currículo. Eu tenho experiência de interface, 6 anos, na Nokia, que é uma empresa boa, né? Depois, 1 ano Microsoft, fazendo mobile. Mas eu não tenho experiência de jogos. Como é que eu vou competir com alguém que tem experiência com jogos? Então, eu escolhi a Select. Era uma empresa, ela é uma empresa de pequeno porte e os joguinhos da Select têm que ser educacionais. E eu escuto muita gente às vezes, mas educacional, que chato. Ficar fazendo conta e coisa de ciência. Sinceramente, para mim não interessava. O que eu queria era, tipo, ter uma empresa de jogos no meu currículo e eu ia aproveitar os projetos que eu tinha na Selec para fazer uma interface estilo Blizzard. Porque eu sabia que o meu portfólio era muito fraco em relação à interface de jogos.
Eu tinha todas as interfaces do TV digital, tinha interface de um monte de app, mas não tinha nada de jogo e não tinha nenhuma interface desenhada. E eu sabia desenhar, né? Então, cadê alguma prova que mostra que eu posso fazer esse trabalho, né? Então, eu juntei essas duas coisas. Então, na Selec, foi muito interessante, porque no Brasil, a gente vê que a galera gosta muito de interface em geral, né? UI, UX, é muito normal. Nos Estados Unidos, eu não sei por que as pessoas não gostam ou elas não sabem o que é, mas ninguém lá no meu curso tinha experiência com interface. Então, eu aproveitei também a situação para pegar esses projetos. Opa, eu faço a interface, eu faço. Pode deixar. Aí eu fiquei sendo a pessoa de interface de todos os joguinhos. E eu fui fazendo, lógico, os documentos de interação, que eu já fazia no INDT, né, desse jeito. E eu aproveitei para trazer a minha arte, que eu nunca pude usar no INDT, eu resolvi usar na Selec. Aí eu ficava olhando o Hearthstone, ficava olhando o WoW, como é que eles pintam essas interfaces, como é que é a luz, como é que é a sombra, como é que é tudo que eles fazem. Então eu tentava pegar o joguinho mais besta que eles tinham lá e fazia, eu blizzardificava o app, né? Era mais ou menos isso que eu fazia. Então, por exemplo, aqui nesse joguinho, né? Se você olhar, tem aquele livrinho ali embaixo. Eu sabia que no WoW tudo tem aquele livro meio antigo, né? Parece aqueles scrolls mágicos e tal. Eu vou fazer tipo um journal, mas que ele é meio antigo, meio estilo WoW. Fui fazendo todas essas gambiarras, assim, nos projetos. Desculpa que tá meio cortado, assim, é porque no meu portfólio ele é completo, aí eu tentei cortar aqui para apresentar para vocês. Aí os ícones, opa, pode deixar que eu faço todos os ícones. Aí eu fui fazendo os ícones para colocar no joguinho. Aí mais um exemplo. E aí, isso foi só um exemplo. Teve outros jogos também. Depois eu vou colocar o link do meu portfólio, vocês podem dar uma olhada lá, tem mais coisa. E eu me formei depois de um ano, né? E foi muito massa e tal. E eu aproveitei também para pegar o visto OPT, que eu tinha explicado, né? Que você pode trabalhar depois. Claro que eu fui lá, opa, eu quero. Consegui o visto OPT. E eu lembro um dia que eu estava comendo comida chinesa e eu abri o negocinho, aí veio falando assim, que o meu desejo mais desejado de todos ia se tornar realidade. Será que agora veio na hora certa, né? Que é justamente quando eu queria realmente aplicar para Blizzard. E aí eu apliquei, fui lá no site, tinha 3 vagas para interface, uma para o WoW, outra para o Heroes of the Storm e outra para trabalhar com website e apps da Blizzard em geral, né? E é lógico que eu apliquei para um monte de outras empresas, né? Eu apliquei para todas que vocês possam imaginar. Todas, de pequena a grande. Tudo, 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 tudo. E o que a Blizzard pedia, praticamente todas elas, né? Elas pedem um resumê, que é diferente do currículo. O currículo é aquele que tem várias páginas, você enfia tudo lá. Nos Estados Unidos, eles usam resumê, que é uma página só, e você tenta focar as suas experiências e o que você quer fazer naquela empresa são as coisas mais importantes do resumê. E você tenta ser bem claro nas suas skills, o que você vai trazer para a empresa naquela vaga que você está aplicando. E a cover letter, que é uma cartinha que você escreve, e você, principalmente para Blizzard, eles gostam muito de gente que conhece a empresa, conhece o jogo que você está aplicando. Toma uma água aqui rapidinho. E aí, nossa, eu fiz a cover letter, né? Coloquei lá. Eu amo a Blizzard, eu jogo desde tal ano. Eu falei do Diablo, que foi meu primeiro jogo, e não sei o quê. Falei que era meu sonho, que eu vim do Brasil, que eu queria muito trabalhar na Blizzard. Fiz lá, tudo verdade, né, gente? Botei lá na minha cover letter. E apliquei para um monte de outras empresas. Só que eu senti assim que acho que eu apliquei para Blizzard era muito mais assim, tinha mais vontade. E as outras que eu aplicava, eu tinha aquela cover letter básica, assim. Olá, meu nome é Laura, não sei o quê. Bem básico. Mas a da Blizzard eu realmente escrevi uma cover letter especial, né? E
E muito interessante que essas outras empresas que eu apliquei, eu recebia não, 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 agora não, tal. Ou então fazia entrevista, você já tem green card? Não. A gente não pode continuar com você. Coisas do tipo. E a Blizzard me mandou 3 e-mails. Eu passei nas 3 vagas lá para a primeira entrevista. Para 3 jogos, 3 jogos não, 2 jogos diferentes e um do web. E eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Super feliz. E aí, você faz 2 entrevistas por telefone, eles te ligam. Oi, aqui é da Blizzard, do time do Warcraft, você aplicou e tal. Aí eles perguntam umas coisinhas bem básicas, normalmente a pessoa do RH. E aí eles fazem esse filtro com você, e eu acho que aí depois eles avisam pro pessoal da vaga, né, pro líder, que essa pessoa tem potencial, e aí o líder do time que você vai trabalhar te liga. E eles fazem perguntas bem mais específicas, né? Tipo, se eu tô aplicando pro WoW, eles fazem perguntas: você joga WoW? Eu jogo. Você jogou a última expansão? Joguei. O que você mais gostou? Eles começam a perguntar várias coisas relacionadas àquele jogo. E se você mentir, você tá ferrado. Porque se você falar, eu jogo, aí eles começam a perguntar coisa bem cabulosa do jogo, que só quem joga realmente sabe. Então é muito importante nessas entrevistas você não mentir. Porque eles vão saber. Então não faça isso. E eu me dei bem, porque eu jogava o WoW o tempo todo. Então ele, mas o que você achou disso aqui? Eu achei bacana, mas podia ser melhor ali acolá. Me fala mais sobre isso. Aí eu comecei a detalhar as coisas e tal. Aí ele, tá bom, beleza, tchau. Aí o RH mandou um e-mail, olha lá, eles gostaram de você. Tá aqui um teste, entrega em 7 dias. Isso pro Warcraft. Aí eu fiz também a mesma entrevista por telefone pro Heroes, eles também gostaram, me pediram um teste. E o pessoal da web é a mesma coisa. Então eu tinha 3 testes para fazer ao mesmo tempo. E aí eu pedi para a Blizzard, socorro, eu posso fazer um cada vez e tal. Aí eles deixaram. Então eu fiz primeiro o do Heroes of the Storm, que foi o primeiro que me ligou. Depois eu fiz o do WoW e depois eu fiz o do web. E os testes eram bem interessantes, assim. O do WoW foi o mais extenso. Eles pediam para que eu redesenhasse a interface de algumas áreas específicas do jogo. E tinha uma redação no final. Tinha que fazer uma redação. E o do Heroes foi para fazer um emblema e para fazer redesenhar também a interface principal do jogo lá. E o do web foi fazer uma web do shopping, alguma coisa assim. Então eu fiz todos os testes, estava morta no fim. Eu lembro que eu dormia bem pouco, eu fazia direto, eu pedi. Na época eu já estava formada, então eu tinha o dia inteiro para fazer, o que foi ótimo. Então eu me dediquei mesmo. E assim, o que eu mais dediquei 200% meu foi o WoW, porque era o jogo que eu realmente queria trabalhar, né? Se eu fosse escolher, seria o WoW. Então foi o que eu mais, sim, estava mais esperançosa. E aí eu entreguei os testes. E assim, uns 3 dias depois, mais ou menos, o time do WoW me mandou um e-mail. Aliás, minto. Eu fui para Manaus para ir para o Natal em casa. E quando eu cheguei lá, tinha uma mensagem no meu celular, gravada, sabe quando cai na caixa de mensagem. E era o rapaz do RH. Falou assim, Laura, nós vamos entrar em recesso, mas antes de ir para o recesso, não queria que você esperasse muito. Pronto, vai dizer que eu não consegui. Olha, você passou, eles gostaram muito de você. Quando for em janeiro, a gente vai me mandar uma oferta. Aí eu, gente! Aí minha mãe tava lá, a gente ficou pulando que nem louca. E foi isso, assim. Então foi o melhor Natal da minha vida, né, gente? Que maravilha. Então eu sabia que em janeiro eles iam me retornar, né? Então eu já estava planejando voltar para a Flórida, para casa daquela minha amiga, e fiquei lá com ela esperando a Blizzard mandar a cartinha, né? Com a oferta. Aí eu só queria que eles mandassem, eu não ia ler nada, eu só ia escrever lá, aceito. Tava nem aí. Enfim. Aí eles mandaram a oferta, né? Eu quase morri, tive um infarto, aí eu aceitei, lógico, e eu comecei a trabalhar no time do Warcraft, né? Em fevereiro de 2016. Aí eu esqueci de falar que tem uma entrevista na Blizzard, antes disso tudo, antes deles ligarem na época do Natal.
Eles mandam, dizem que gostam do seu teste. Aí eles chamam você para ir lá na Blizzard, conhecer o time. Eu fui para uma sala. Eu tava tão feliz de estar na Blizzard, mas tão feliz que eu não tava nem nervosa. Juro pra vocês. Que eu vi o Orc, eu vi as salas cheias de coisa do Warcraft todo lado. Aí eu, ai, gente, eu quero conhecer todo mundo. Eu queria conhecer todo mundo. Era a única coisa que eu pensava. Então eu cheguei numa sala, aí entrou um monte de gente assim, ai, que legal. Aí eles sentaram e começaram a fazer um monte de perguntas sobre mim, sobre minha experiência e tal. Depois dessa galera toda, entrou só 2 carinhas, assim. E eles tinham uma cara de brabo, que eu fiquei, ai, minha nossa, o que vai acontecer? E eles pegaram o meu teste, né, que eu tinha entregue, e eles falaram assim, mas isso aqui não tá legal. Você muda isso aqui? E sabe o que eles querem fazer quando eles fazem isso? Saber se você sabe ouvir feedback. Mesmo seja de alguém com cara feia e tal, qual é a sua reação? Você vai tentar redesenhar aquilo junto, né? Então, eles fazem isso de propósito, para saber a sua reação, como é que você trabalha em grupo, se você está aberto a mudar o seu design. Eles têm muito medo de gente que é muito apegada às coisas que você cria, né? Saber se você vai chegar lá e vai, não vamos pensar numa outra alternativa. E também, se você tem senso crítico. Às vezes eles falam assim que o seu design é maravilhoso. Nossa, que maravilha! E se a gente pôr isso, a gente pôr aquilo? Se você se empolgar muito, colocar um monte de coisa, ela não tem senso crítico. Porque não faz sentido botar esse monte de ícone nessa tela. Parece que você só está querendo agradar, né? Então, eles prestam muita atenção nessas coisas. Então, a entrevista on-site é para isso, para ver a sua reação, saber como você trabalha em grupo, etc. E também, assim, para te conhecer, lógico, né? Para realmente verificar tudo que você falou é verdade, como que você se comunica com as pessoas e tal. E também para ver se você está empolgada. Eles gostam de gente empolgada. E tá. Aí eu aceitei, fui para o Brasil, voltei. E aí eu fui realmente trabalhar com eles lá. E esse é o time de interface de 2016. A gente está muito maior hoje, tem bem mais gente. E é o cachorrinho ali, pode levar cachorrinho para o trabalho, é muito legal. O nome dele é Hexar, ele é muito fofo. Isso aí é gente. Isso aí não são só os designers, na época era eu e o Jeff, aquele rapaz de branco, e todos os outros são engenheiros. E a mocinha do meio, da blusa azul, ela é a nossa producer. Que ela é tipo como é que chama? Product Owner? Product Manager? Algo assim. Eles chamam de Scrum Master, né? Que você estava Scrum comentando. Master. Scrum Master. Esqueci, é isso aí. Tipo isso. Enfim. E aí eu comecei a trabalhar no WoW, né? Eu juro pra vocês que tinha dias assim que, acho que no primeiro ano, assim, até uns 2 anos, tudo lá é muito enfeitado, né? Do WoW, assim, tudo que é lugar. E o nosso prédio fica bem na frente do Orc, é muito bonito. E não, só de olhar o Orc todo dia, ai, eu não acredito que isso tá acontecendo, que loucura. E assim, eles têm muito aqueles posters das expansões, né? Aí no corredor. Então eu passava, ai gente, não acredito, olha, eu joguei isso aqui não sei quantos anos atrás. Então era muito surreal, assim, era muito estranho. Mas demorou para cair a ficha. Então vamos falar um pouquinho da interface do WoW. Eu coloquei esses slides aqui para quem não conhece muito ou jogou há muito tempo atrás, não lembra, para ter um contexto melhor. Então, o WoW ele tem 16 anos, né? É um jogo antigo. Então, a interface do jogo não mudou muito nesse tempo. O que foram feitas foram melhorias. Por que ela não mudou muito? Primeiramente porque é um jogo antigo, as pessoas jogam o tempo inteiro, e quem joga WoW é muito apaixonado. E se você chega lá e vamos fazer um revamp, aí muda tudo, dói no coração. Sabe quando você pega um celular novo, tem aquele iOS todo doido que você não está acostumado, dá um choque, né? E o WoW, por ser um jogo complexo, tem muitas telas, tem muito histórico, né? Então, a gente é bem cauteloso nas coisas que a gente vai mudar. Então, essa é a HUD atual. E a gente mudou algumas coisinhas, mudou o menu para o canto esquerdo, porque os monitores hoje em dia estão ficando 4K, né? E a interface estava ficando muito esquisita. Então, a gente fez umas adaptações. E assim, lá em cima tem o mapinha, embaixo são as quests, os objetivos, né, que seu personagem tem que fazer, embaixo são as suas habilidades, que a gente adicionou opções para fazer maior ou menor,
sua vida, o seu pet, e ali embaixo o menu de opções, e o chat no outro lado. Essa é assim, a interface básica, né? E aí tem outros menus também. Esse aqui é do seu personagem. E ela é uma interface muito material, né? Então ela tem assim, tudo é metal, ouro, não é nada aqui não tem textura. Tudo tem textura, tudo é um objeto. Então isso é bem bacana. É algo que eu realmente gosto. E aqui, ó, olha o livrinho aí, ó. Então, já estava pensando nisso. O livrinho. Aqui tem o mapa. Também, de novo, aquele papel ali antigo, né? Tipo um scroll mágico e tal. Tem toda essa vibe. E aqui é um screenshot bem interessante. Essa é uma imagem interna nossa, que essa era a resolução antiga, de 1024 por 768. Se você ligasse toda a interface do WoW ao mesmo tempo da HUD, acho que ela está aberta. Foi? Ainda tá? Eu mutei ela, não sei se foi. Foi, pronto. Então, esse screenshot é um screenshot interno que a gente tem para lembrar e também educar a galera dentro do time sobre colocar muita coisa na interface do WoW, porque a entrada do WoW já tem muita coisa. Então, se você ligar tudo que você tem ao mesmo tempo, é assim que ela fica. Que é bem ruim. Acho que a Laís ainda tá mutada. Conseguiu mutar ela? Então, não estou conseguindo. Mas, gente, para não atrapalhar o fluxo da palestra, por causa de ruído que acontece no contexto externo, gostaria de solicitar que a gente mantesse o nosso microfone desligado para não dar problema, tá bom? Valeu. Aí, foi. Pronto. Então tá, vamos lá. Então, esse screenshot aí dá para perceber que tem muita coisa. É muita coisa. E a gente tem que ter bastante cuidado no que a gente muda, atualiza, e etc. Então, é isso que eu tenho que lidar todo dia. E aí eu comecei a trabalhar, né? Então, vamos falar um pouquinho das coisas que eu trabalhei lá quando eu comecei. Quando eu comecei, foi a expansão Legion já ia lançar. Então, faltava assim mais ou menos uns 6 meses para o lançamento. Então, tinha umas coisinhas para aprender, né? Então foi legal esse tempo para aprender a usar as ferramentas deles e ver, né, como é que era o lançamento de uma expansão, como é que era e tal. E nessa época, eles estavam trabalhando em um projeto que chamava Legion Companion App, que era um aplicativo que ia ter as missões que você tem dentro do jogo usando um celular. E eles nunca tinham tido isso. E eu dei uma olhada na app e eu li, não tá muito legal. Então eu pedi para o meu chefe deixar eu trabalhar nessa app. Não era nem o meu trabalho, mas eu queria ajudar eles, porque, pô, eu tinha anos de experiência com celular e eu com certeza podia ajudar o time. Então, o meu chefe me alocou um tempo para ajudar o time de app e a gente fez a app. Ficou muito bacana. Acho que a gente fez em 2 meses, corrido pra caramba, mas ficou bem bacana. E foi legal que eu fui aprendendo a usar as texturas do time de arte, como era o estilo do Legion, que tinha toda essa parte demoníaca, né, dos demônios e tal, tudo verde, a magia. Então foi quando eu comecei a me empolgar a usar o contexto da história, da lore do jogo na interface. Ficou bem bacana. E aí, os patches do jogo foram chegando, né? Você tem o lançamento do jogo, tem todas aquelas features que o pessoal vai jogando. E aí veio o patch 1, 2, 3, 4, né? E cada patch sempre vem com uma feature nova. E sempre tem alguma coisa de UI para fazer. Então, teve a mesa de missões, que é essa aí, que tinha uma versão para o app também, do celular, mas essa é a versão do computador. Então, vocês podem ver que tem uma interface, um frame todo desenhado, né, de pedra, tem o símbolo da classe ali no cantinho, o papelzinho, como sempre, bem wow. E aí eu fiz isso aí no outro patch rolou essa feature que você tinha que ajudar os guerreiros para derrotar a legião e tal, e você ajudava botando recursos, né, nesses buildings, né, que eles chamavam. E de novo, olha o papel aí. Tem muito papel, gente.
E esse foi bem bacana, porque ele tinha um estilo meio élfico. Era uma ilha élfica lá, que tinha sido destruída e tal. E eu usei as texturas dos prédios na interface, para dar um estilo bem élfico, inclusive as cores e todo o estilo. Foi bem divertido fazer isso aí. Aí teve um outro patch que também teve esse sistema que era tipo uma forja que você clicava e era bem parecida com essa interface. Você colocava lá seu item e você escolhia se você queria no caminho da luz ou no caminho das sombras. E esses cristais ficavam flutuando. E foi bem bacana também. Né? Eu lembro que essa feature foi boa para mim para aprender a usar a ferramenta deles de animação. Eles não usam After Effects ou coisas do tipo só para protótipo. Mas para colocar no jogo, você usa um addon no nossa build interna e você monta lá toda a animaçãozinha, mexe nos números, salva um arquivo, um XML, que manda para os engenheiros. Aí os engenheiros pegam aquele arquivinho da animação, coloca na interface e já está funcionando. E é muito massa. E é bem facinho de usar. Às vezes a gente quebra, né? Mas eles consertam pra gente. Sempre bom. E aqui mais uma interface, teve as raças aliadas, né, no final da expansão. De novo, olha o papelzinho aí. Então, só um exemplo dos Taurens. Aqui eu também, eu fiz isso, foi bem interessante. No começo eles tinham mais quests que eram importantes da Horda e Aliança, e eu fiz um papelzinho de novo para a Horda e para a Aliança e eles adoraram. E aí, todo patch, agora com as quests principais, eles queriam um papelzinho novo. Então depois veio do Legion Fall e o Lightforged, que aí, e hoje em dia tem uma feature que a gente tem um papelzinho especial para cada tipo de quest. Então foi bem bacana. Acho que eu sou a rainha dos papelzinhos. Enfim. Aí, acabou o Legion, a gente começou a trabalhar na expansão atual, que é Battle for Azeroth. E o time de celular, né, que eu tinha ajudado, ele cresceu. E eles resolveram fazer um time próprio, eles pegaram um designer próprio para isso também, porque eu ficava part-time, então eu não podia me dedicar muito. Então eles contrataram outra pessoa, que inclusive está dentro do nosso time, então a gente trabalha junto. E eu fui promovida para UI Designer. No começo eu era Associate UI Designer, que é tipo um nível acima de um estagiário, tipo alguém começando. E aí eu fui promovida para UI Designer, que é o nível médio, que foi em março de 2018. E eu trabalhei em várias features importantes para a expansão de Battle for Azeroth. Aí aqui alguns exemplos. Esse é um exemplo bem legal, que é quando eu tenho a mania de olhar a lore da interface que eu vou trabalhar e tentar aplicar na interface que o jogador vai ver, para ficar mais especial e tal. E essa era uma feature muito importante para essa expansão, que você ia ficar mexendo nessas armaduras o tempo todo. Então eram armaduras que tinham poderes titânicos, que são os criadores do mundo, né? E eu resolvi olhar no time de arte as texturas que eles usavam com tudo que era relacionado aos titãs. E tudo era muito mecânico. Então, essas texturas não fui eu que fiz, tá? Essas texturas são do time de arte. E a gente tem acesso a todos esses arquivos. E eu, caramba, tem essas guias que ficam no fundo, muita coisa rotaciona, e tem uma magia. A magia faz a mecânica, né? Eu achei isso muito massa. Então eu meio que joguei a ideia no time lá, e vamos fazer um negócio diferente, pra gente não fazer só aquela árvore de talento que todo mundo já conhece, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tomara que o som saia, que foi o resultado final. Eu tenho outra palestra para falar como é que foi para criar isso, né? Então, eu vou só mostrar para vocês o produto final. E reparem no som da interface. O time de som trabalha muito perto da gente também. Quando a gente termina uma interface, eles vão lá e vão colocando os sons. E, nossa, dá um outro efeito, fica muito bacana. Então, o personagem vai abrir uma armadura de peito, e essa armadura de peito tem poderes, e você vai escolhendo o poder que você quer em cada nível, né? Então, é isso que vocês vão ver. Então, bora lá.
Beleza. Deu para ver? Com som? Saiu o som, né? Legal. Beleza. Essa foi a armadura Azerita, né, que a gente criou. E foi muito legal, assim. Foi algo que eu trouxe a ideia de como fazer e eles estavam muito abertos. Isso é algo muito bacana na Blizzard que eu vejo, assim. Se você tem uma ideia, vai lá, mostra. Claro, traz porque você acha que aquela ideia é bacana. E como eu sabia que era uma das features principais da expansão, me dava a munição de querer fazer algo mais interessante. E eles super deixaram fazer e a gente fez. Isso aqui é uma outra interface que eu fiz para outra feature da expansão, que era o Warfronts, que era a guerra entre a Horda e a Aliança. E você recrutava tropas para o seu time, né? Para sua guerra lá. E a inspiração, claro, para isso foi o Warcraft, o original. Então a gente fez uns menus bem pesados, assim, do lado da Horda, cheio de spike e bem orc mesmo, bem aquela Horda original, né? E infelizmente eu não tenho a versão da Aliança porque eu não tinha salvo ainda no meu portfólio, então vai ficar para a próxima. Mas ela é cheia de ouro e azuis e coisas assim. E olha o papelzinho de novo, né? Todo lugar. E esse aqui foi outro no patch seguinte, que os jogadores foram para Najatar, que é um lugar debaixo da água, uma ilha que surgiu debaixo do mar. E você fazia essas amizades com esses animaizinhos aí animaizinho não, eles eram raças, né? Do fundo do mar, goblins do mar. Então a interface era toda fundo do mar, com esse azul escuro, que combinava com o cenário, eles ficavam dentro dessa caverna. Então a interface é bem no estilo, né? Mais um exemplo de usar a lore, os personagens como inspiração para a interface final. E uma coisa que eu adoro fazer, no WoW tem as raids, né? E que é quando você pega o seu grupo de 10, 25 pessoas, você vai numa instância, né? Ou numa torre, ou num castelo, o que for, derrotar vários chefões. E às vezes a gente tem umas tarefas de fazer umas interfaces para essas lutas com o chefão. E eu trabalhei na barra de gelo da Jaina, que foi o chefão principal, acho que da segunda raid, da Zalaró, E aí foi bacana, eu usei a roupa dela como inspiração e o gelo, claro, as magias dela e tal. Foi legal. Esse aqui é mais um exemplo também. Na raid, essa boss, essa chefona, ela tinha mecânicas de gelo, mecânicas de veneno. E, de novo, o cenário inspira a interface, a própria personagem também inspira a interface, os efeitos do gelo, os efeitos do veneno, tudo isso. E aqui mais outra, uma chefona também, ela tinha essa carapaça, você tinha que bater nela, destruir a carapaça, aí essa barra indicava quanto faltava para você destruir a carapaça. Quando estava 0, é porque você podia meter porrada nela, dava mais dano. E aí tem som, né? Todas essas coisas que ajudam o jogador a, opa, tá na hora, vamos usar os CDs aí, galera. E esse aqui foi a Jara, que era a chefona principal da raid, e ela tinha também essa interface dos pilares, essa interface aqui do lado direito, né? Eu botei essa foto dela porque ela não estava no fundo aqui, mas só para dar de exemplo. E cada pilar tinha uma runa, e aí você tinha que ficar com o seu time cuidando das runas, porque se elas explodissem já era, você perdia. Então a interface ajudava bastante. E beleza, até pouco tempo a gente estava trabalhando ainda na Battle for Azeroth e a gente começou a trabalhar em Shadowlands, né, na próxima expansão. Em outubro de 2019, o meu chefe resolveu mudar de time para o Overwatch e ele tinha um plano de se aposentar, então ele queria fazer algo diferente antes de ele finalizar a carreira dele, né? Ele trabalhou no WoW por 12 anos. 12 anos. Muito tempo. Então ele é assim um cara que manja muito e muita gente fina também. E com isso, ele era assim, a pessoa que cuidava do time de interface, tanto da parte de design quanto da parte de engenharia. Com ele saindo, abriram 2 vagas no time. Eles resolveram quebrar, né, esse meu chefe, né, a posição dele em 2. Uma para designer de líder de design e líder de engenharia de UI, ambos de UI. Aí tava lá a vaga, eu olhei para a vaga olhou para mim.
Aí eu, será que eu garanto? Será que eu aplico? Eu sou muito doida, né, de fazer um negócio desse. Eu não era nem sênior na época. Mas aí muitas pessoas vieram falar comigo, tu vai aplicar? Tu tem que aplicar, tu tem que aplicar. Mas, gente, será? Não sei. Gente do time mesmo. Aí eu resolvi aplicar. Eu estava muito preocupada de não gostar, porque quando você é líder, você tem que cuidar, assim, da carreira das outras pessoas, você fica mais olhando por cima, né, do projeto, você não é muito mão na massa, e eu adoro ser mão na massa, né. E então eu tinha essa preocupação, mas eu fiquei, cara, será que isso não é uma oportunidade que simplesmente eu tenho que agarrar? Se eu não gostar, eu digo que eu não gosto e volto a ser mão na massa. Eu acho que tem essa oportunidade também, acho que vale a pena tentar, né. E eu apliquei. Então, eu tive 4 rodadas de entrevistas bem intensas com gente do time do UOL mesmo, todos eles me conheciam, e bem similar às outras entrevistas, né, pergunta como você lidar com situações difíceis, se alguém tem um problema, como é que faz e tal. E perguntas do próprio jogo de novo, assim, coisas que eu qual era a minha cabeça em relação ao futuro da interface do WoW, enfim, várias coisas. E todas as entrevistas foi com todos os líderes do time. Então tinha o diretor do time, né, que é o Ian Hazzikostas, tinha o diretor de arte, tinha outros líderes de design, muita gente, líderes de engenharia também. E aí eu fiz todas as entrevistas, achei que eu tinha ido, ok. Aí deu, sei lá, acho que 1 ou 2 semanas e eles falaram que eu passei. Meu, nossa, ok, tá bom. Aí eu virei líder do time de interface. E é a minha nova posição hoje, eu tô na posição tem 9 meses já. E, nossa, é bem diferente do que eu fazia antes, é muito assim sobre cuidar das pessoas realmente, olhar o projeto por uma visão muito mais acima, né? Fazer bastante teste também, ter certeza de que as features tudo está indo direitinho, que a arte está bacana, que a gente não está perdendo nada, coisas do tipo. E eu virei a primeira líder de UI design do time do WoW, porque nunca teve assim uma posição específica para UI design, sempre foi UI lead, sabe assim, bem genérico. Então eles quebraram em duas e eu acho que foi bom, porque fica mais focado, né? E aqui falando um pouquinho do trabalho de líder, eu monitoro as features, fico de olho em tudo nas consistências, né? Tudo tem que ser consistente, principalmente no tema da expansão. E eu trabalho muito colado com o líder de engenharia, que também era um colega do nosso time, que ele aplicou e ele passou, então a gente já trabalhava junto há muitos anos. E gestão de pessoas, trabalho com os designers, eu ajudo eles na carreira deles, né? A gente faz reunião um com o outro em 2 semanas, falo como eles estão indo bem, quais são as expectativas que eu tenho com eles, se algo errado aconteceu, se tem que melhorar, então eu vou dando feedback. E o que eles precisam fazer para ser promovido, o que está faltando, né? Avaliação. E isso na Blizzard é uma coisa que eu vi bem diferente no Brasil. Eu não sei como são as outras empresas, mas na Blizzard eles fazem essas reuniões, você e seu chefe, a cada 2 semanas ou pelo menos uma vez no mês. Então, você tem essa oportunidade de falar para o seu chefe, olha, eu estou tendo dificuldade nisso, naquilo, e o chefe tem a oportunidade também de ser muito claro com você o que você tem que melhorar, né? O que está faltando para você virar sênior, para você virar um líder ou qualquer coisa. E é muito bom para a carreira, assim, eu mudei de associate para mid muito rápido, porque eu sabia exatamente o que o meu chefe queria de mim, né? O que faltava eu melhorar. Então foi muito bom. E eu não sei se no Brasil fazem isso, mas eu também não sei se outros lugares nos Estados Unidos fazem isso, mas na Blizzard é assim. E é muito, muito bacana. E aqui é a Shadowlands, que é, né, a expansão que eu estou trabalhando como líder. Então, tomara que a UI fique top. E aqui é uma foto legal que a gente tirou, eu acho que ano passado, antes do corona. Bicho, bem na frente do Orc ali, esse prédio atrás é o nosso prédio. E a galera muito legal, é um time grande, são 350, 400 pessoas. Aí os cachorrinhos, pessoal bem bacana. Nossa, será que eu consigo desenhar? Eu tô bem aqui, ó. Não dá pra ver direito. Bem aqui, ó.
Eu escolhi uma posição péssima. Deixa eu limpar o desenho. Foi. E é um time muito legal. Eu gosto muito de todo mundo. Todo mundo é muito gente fina. E é um time muito orgânico, assim. Você tá precisando de alguma coisa? Manda mensagem pro fulano, pro Beltrano, que ele te ajuda e acha o que tem que ser resolvido. Ninguém fica de muita hierarquia, sabe? Que você não pode falar com ninguém. Todo mundo se manda mensagem, todo mundo se comunica. É muito bacana. Cadê? Peraí que eu tô tentando passar. Foi. E aqui é umas fotinhas. Aqui é minha mãe, quando ela veio visitar a Blizzard. Olha onde ela quis ir. Ver o Diablo, né? Ela tirou uma foto com o Tirael. Lá na Blizzard tem essas estátuas que são lindas que eles colocam na BlizzCon. E aí a mamãe, ai, o Diablo, foi o primeiro que ela reconheceu. Ela não sabia o que era Warcraft e tudo, mas o Diablo ela sabia. E aí tinha que tirar uma foto com ela. E aqui é uma foto com os amigos na BlizzCon. Uma pena que esse ano não vai rolar, né, por causa do corona. E a BlizzCon é muito legal. Nossa, a primeira BlizzCon inesquecível, muito bacana. E umas fotinhas aqui quando a gente lança o jogo. A gente tem esse toast, ganha uma... Ai, como chama isso? Não é uma caneca, gente. É uma glass... Esqueci, vocês sabem. Uma taça, um cálice? Uma taça com isso mesmo, com a data do lançamento e todo mundo brinda e o pessoal se molha com champanhe. É uma loucura, ninguém trabalha, fica todo mundo fedendo. Todo mundo vai para casa, na verdade. E aqui, tipo, essa outra fotinha aqui, eu brincando de diva aqui no museu do Overwatch. Eles tinham o museu do Overwatch um tempo, eu acho que antes do corona, acho que era o museu do Hearthstone. Então, tudo lá é decorado, é muito legal. E uma mensagenzinha final, né? Persistir em seu sonho. Eu acho que é um sonho que eu tive. Eu fiquei, sinceramente, muito criando estratégias, posso dizer, em tudo que eu fazia para conseguir chegar aqui, né? E a dica que eu posso dar, que eu acho importante, que agora que eu tenho experiência entrevistando as pessoas, eu passei muito por isso, tomei muito não, mas muito mesmo. Qual é a dica que eu posso dar? E assim, vindo bem de uma pessoa que realmente eu já entrevistei várias pessoas, eu já disse não para pessoas. Então, o que eu olho, né, para um candidato ou quais foram os erros que eu cometi que você pode evitar não fazer, né? Então, a primeira que eu digo saiba qual é a empresa que você quer ir. Por exemplo, no meu caso eu sabia que era a Blizzard, ok. Nem todo mundo tem uma empresa dos sonhos, né? Mas às vezes você tem uma área que você gosta. Vamos dizer que você quer ser um designer de interação para a Apple. Vamos dizer que é isso que você quer fazer. Beleza, eu sei a Apple. Se você quer ir para a Apple, tenha produtos da Apple, né? E conheça os outros concorrentes também, que é importante. Veja vídeos sobre a Apple, veja vídeos de pessoas importantes sobre a Apple. No meu caso, eu via vídeo da Blizzard o tempo todo. Eu sabia o nome dos CEOs, eu sabia a história, eu sabia tudo, né? E se você está mais focado numa área específica, mas você não tem uma empresa específica que você quer ir, o seu portfólio tem que ser muito voltado àquela área que você quer. Eu vejo muitos designers quando saem da faculdade, o portfólio é meio tudo de um pouquinho de tudo. E aí, quando você aplica para as vagas, vamos dizer que você aplicou lá para uma vaga de design de interação. Aí, teu portfólio tem branding, tem design de interiores, tem umas coisas muito nada a ver, tipo, não deixa teu portfólio forte. Quem vai abrir teu portfólio vai olhar, tá, mas cadê as coisas de design de interação? Tá lá no final, um projeto. Então, isso não é bom. Então, foca. Se você é uma pessoa que é híbrida e realmente tem várias skills, organiza o teu portfólio de uma forma que tenha o principal, que é o teu título. Se você é design de interação, tenha como uma primeira página. Aí depois você coloca outras páginas que são ilustrações, design de interiores, outras coisas que você tem. Mas ideal mesmo é ser um portfólio focado e direto. E bote só os projetos que são top. Top. Nem que seja um só. Mas não bota um monte de coisa. Bota só 1, 2 ou 3, coisas que realmente vão te ajudar a alavancar a tua carreira e conseguir aquele emprego, né? Eu tinha um projeto da Select e um outro lá que ficou feio, mas eu acabei colocando. Esse um projeto da Select me ajudou a entrar na Blizzard, que foi aquele do dinossauro. Os outros eu não coloquei porque eles eram mais simples, eles não tinham o estilo da Blizzard, não valia a pena.
Então, foi o que eu coloquei, um projeto, né? E eu tinha as minhas ilustrações das elfinhas e coisas Blizzard numa outra página, né? Então, ela não ficava confuso. Então, essa é uma dica que eu dou, que ela é muito especial, essa dica. O resumê também, o resumê, o teu currículo, muita gente coloca um monte de coisa, um monte de cursos que não tem muito a ver com a área que você está aplicando, evita colocar isso também. Coloca só os cursos que são direcionados ao que você está aplicando. Como eu disse, às vezes tem gente que quer fazer design de interação, mas tem lá, eu fiz um curso de design de interiores. Tipo, isso não agrega nada, só deixa o teu resumê poluído e a pessoa que está olhando muito confusa. Porque vai achar que você é confuso, né? Então, isso não te ajuda. Então, tenta focar bem. Que mais? E focar numa educação, né? Num curso que realmente vai te agregar alguma coisa. Muita gente gosta de fazer vários cursos de um monte de coisa diferente, às vezes para se encontrar, né? Que nem todo mundo sabe o que quer fazer. Então, nesse sentido, eu acho muito válido. Mas às vezes você já tem uma ideia, já tem experiência em alguma área, foca naquela área, não fica para um monte de canto achando que vai agregar, porque não agrega nada, você está só gastando dinheiro e perdendo seu tempo. Estuda muito e treina. Treina bastante em qualquer área que você quer. E é muito importante também ser humilde. Como eu falei nas entrevistas, eles pegam muito se você sabe escutar feedback, se você sabe que tem áreas que você tem que melhorar. E eles vão te ajudar a melhorar, se você está aberto a melhorar. Se você não está, você vai fazer eles perder tempo, você perde seu tempo também. Então, é muito importante você saber, ninguém é perfeito, todo mundo está sempre aprendendo, né? E você saber quais são as áreas de melhoria é, é gold, assim. E você conseguir apontar essas áreas para o teu chefe, ou numa entrevista mesmo, eu tenho um problema de comunicação, tudo bem. Tipo, como é que você pode melhorar? Eu posso ser mais aberto, tentar fazer isso melhor. E isso é normal. O importante é você se reconhecer e melhorar. Que mais? E também é muito importante você saber dar feedback construtivo, né? Não só chegar com alguém, está feio. Tá, mas o que você quer dizer com isso? É você falar, olha, eu acho que essa cor tem que ser um pouco mais quente, porque olha esse exemplo aqui. Tipo, ajudar a pessoa, não só chegar e destruir o trabalho dela, né? Você não gosta de ouvir isso e também não faço o mesmo, né? Então, ser bem, ser bem bacana em dar feedback e o feedback realmente vai ajudar o seu colega. E nunca leva uma crítica, um feedback para o lado pessoal, né? Isso também é uma coisa que eles olham nas entrevistas bastante. Quando eles criticam o teu trabalho, ou quando eles fazem uma pergunta assim, me dá um exemplo de um conflito que você teve no trabalho. Aí você vai contar a história e fala, aquela pessoa tinha um problema pessoal comigo e detonava meu projeto só porque era eu. Não pode fazer isso, tem que ter muito cuidado, até porque o projeto da empresa é da empresa, não é seu, né? Então tem que ter essa cabeça profissional. Isso é muito importante. Que mais? Experiência, gente, é tudo. Assim, quando, no meu exemplo, né, eu tinha aquela experiência muito bacana com interface. Eu vou jogar fora? Eu não vou. Eu adaptei, né, a situação. E eu gostava de fazer aquilo. Então, aquela experiência com certeza me ajudou a entrar na Blizzard. E não era com jogos, tudo bem. Mas fez parte, né? E interface tem tudo que é canto. Então, não importa onde se é web, se é mobile, se não é jogo, se não é. É a tua experiência, é a tua bagagem. E olha o que aconteceu com o caso do celular, né? Da Companion App. Eu cheguei lá, gente, eu manjo disso aqui. Eu posso ajudar vocês. Eu fui lá e fiz, entendeu? Então, não joga a tua experiência fora. Usa ela e traz ela como uma experiência para ajudar o time, o teu próximo emprego, ou o que for, o teu amigo, e você mesmo. E continua estudando, né? Como eu falei, continua estudando, 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 porque você nunca vai parar de estudar. Nunca vai parar de estudar. Sempre tem algo para acrescentar. E aí, eu coloquei aqui uns links. Se vocês quiserem olhar o meu portfólio com mais detalhes, tá aí o link, porque no do YouTube, cinemáticas do, né, se atualiza. Laura, o teu áudio ele tá dando Oi, uma cortadinha. muito ruim.
ele deu uma travadinha agora, mas quando você começou a falar do seu portfólio, ele travou um pouco. Tá melhor agora? Acredito que agora vai. Não foi. Você tá me ouvindo ainda? Putz. Gente, a conexão da Laura teve algum. Opa, voltou? Pronto. Oi. Agora voltou. Gente, feelings. Problemas técnicos acontecem. Problemas técnicos, gente, viu até nos States. O chat sumiu, deixa eu ver aqui, peraí. Mas já tá no fim mesmo, então tá bom. Você estava falando do seu portfólio e de um Uhum. canal do YouTube do World of Warcraft. Isso. Então, se quiser olhar meu portfólio com mais detalhe, tá aí o link. Eu ainda não coloquei as coisas da expansão atual e eu tenho esse projetinho pro mês que vem. Então, fica de olho que uma hora eu vou colocar. Um canal do Tá, YouTube. a gente não está vendo a tua tela, mas... Não? Opa, pera. Não. Então sumiu. Cadê o botão? Cadê o botão? Na Peraí. parte inferior da interface, compartilhar a tela vai ter. Share, tá aqui. É. Tá vendo o gatinho, né? Isso, pronto. Opa, volta Agora Tá vendo? Foi? foi. Beleza. E aí, o YouTube tem vários vídeos bacanas para se atualizar no uso, se quiser saber. E esse site aí de baixo é o site de carreiras da Blizzard. Uma dica também, quando você está querendo trabalhar em algo específico, dá uma olhada nas carreiras que estão por aí, não só da Blizzard, de outras empresas, e vê quais os pontos dos requeridos que você precisa mais treinar ou que está faltando no seu portfólio, coisas do tipo. Isso ajuda muito, 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 muito. Vamos dizer que está faltando, assim, aprender métodos de protótipo, fazer protótipo. Quais são os que você sabe? Se você sabe um, já está bom. Mas não sabe nenhum, dá uma olhada, dá uma estudada e vê o que está faltando. E é isso. Acabou. Obrigada. Cadê o chat? Sumiu, deixa eu... Caramba, sensacional, assim, durante o decorrer da tua palestra, choveu de elogio aqui, o pessoal achando incrível as coisas que você foi mostrando. Acho que é legal a gente destacar também, da tua fala, a tua empolgação, falando, explicando tudo como foi seu trajeto, as coisas que você passou, e ver essa tua história de desde a Lan House ali, jogando, pedindo diabo da mãe, e trazer isso traz um pouco de proximidade com a gente, que a gente que está aqui do outro lado, a gente que está estudando, está entendendo um pouco essa área, a gente fica um pouco perdido e acha que as coisas são muito inalcançáveis, né? São muito mais complicadas e a gente acaba nem tentando por conta disso. Então, você ter trazido esses pontos e a tua empolgação também é sensacional, encoraja a gente, assim, deixa a gente mais animado também com isso, ver que é possível. É possível, acho O que se... pessoal comentando. eu acho assim que uma coisa que bem assim veio da minha família também é quando você faz algo que você realmente ama, você só faz, entendeu? E você largou Só tudo, né? faz. Você largou tudo pra ir pra... Você só faz, você não sente o tempo, você não sente nada, você só se diverte, e é isso, entendeu? E não tem modinha, não tem nada, é o que você gosta de fazer. E vai atrás. Essa determinação que você tem trouxe resultados, né? E aqui, o seu nome é tocado na universidade, quando a gente vai falar de desenvolvimento de interface, a gente sempre fala, olha, a Laura, ela está nos Estados Unidos, ela está na Califórnia, ela está trabalhando para a Blizzard, então você é lembrada, né? Sempre também aqui pelo seu trabalho, Legal. do seu Fico esforço. feliz. Pensei que ninguém sabia quem eu era. Brincadeira. E aí, você ter topado palestrar aqui para a gente é assim, uma oportunidade ímpar, para a gente é uma honra, na realidade. Como você comentou, né? Às vezes a Blizzard ela impede, ela não deixa que isso aconteça, por questões legais, enfim, né? Processos e processos, mas ter você
palestrando aqui, da forma que palestrou, foi sensacional pra gente. Deixa eu só ver Obrigada, aqui se eu adorei. anotei mais um ponto aqui para comentar sobre tua Tá. palestra. Eu posso voltar, se tiver algum tópico queira que eu explique mais, eu posso voltar também. Tá, tem algumas perguntas que foram Tá, levantadas aqui. O tá. João Paulo e o Felipe aqui, eles encheram de perguntas. Que os caras Eita! estão querendo te espremer assim para extrair o máximo de informação possível. Vai, manda. Tá, o Felipe, Hum. assim, sobre a tua experiência, né? Como é que foi? Primeiro, o teu inglês, como é que ele era quando você se mudou? Uhum. Eu fiz cultura inglesa, eu acho que uns 5 anos. Mas eu era bem ruim, viu? Eu te falar. Como eu te Mas falei, eu não era boa estudante, não. Então, eu entendi. meio que eu ia pro inglês assim, meio que, que chatice, sabe? E quando eu comecei a trabalhar então era muito básico, assim, sinceramente, não era essas coisas, não. Uhum. Era bem, hi, how are you? Se eu fosse viajar, Sim, eu sim. conseguia me virar um pouquinho, mas toda nervosa, assim, sabe? Ficava confusa com várias coisas. A parte social, assim, bem ruinzinha. Mas quando eu comecei a trabalhar no NDT, foi quando caramba, eu vou ter que realmente usar esse inglês. E, e eles sabiam que eu tinha estudado inglês, eles falaram, tu vai lá, fala aí. Aí eu, putz, e agora? Eu morria de vergonha e essa leseira de ficar, ai, eu vou errar o pronome do pretérito e o passado do presente. E tipo, eu Uhum. ficava muito nervosa. Então, quando eu ia apresentar os meus designs, eu escrevia um script em inglês para ler, Uhum. porque eu ficava tão nervosa de errar. Mas com o tempo, olha, acho que depois de um ano e meio, 2 anos fazendo isso, eu fui ficando mais tranquila. Eu voltei a estudar inglês porque eu senti que tinha umas áreas na área técnica que eu não estava bem. Aí eu fiz 2 anos já mais numa empresa. Era que eles eram focados assim em inglês para empresas, sabe? Assim, Sim. tinha um vocabulário mais voltado para isso. Porque o meu inglês da cultura eu era muito criancinha, então era aquele Uhum. inglês de cores e não sei o quê, não era Sim, muito sim. profundo. Então, isso me ajudou também. Mas aquela coisa, eu podia não ter feito e tá nem aí. Mas eu senti que tava meio feio e eu tinha que melhorar, sabe? Então eu fui lá e fiz mais 2 anos de curso. Acho que, assim, pela Blizzard ser uma empresa grande, ter o reconhecimento mundial, assim, ela tem algum, eu imagino que também tenha muito estrangeiro trabalhando lá, Uhum, e ela tem tem. algum programa, alguma coisa assim, que ajude vocês nesse sentido da língua de comunicação? Quando eu fui para Full Sail, eu tava com esse meu inglês NDT, né? E quando eu cheguei lá, eu senti que a minha parte social tava meio, assim, parte social que eu digo conversar de uma forma bem fluida, não tava legal, porque o meu inglês era de trabalho, o meu inglês era de apresentar meus designs. Então eu achava até engraçado quando eu apresentava os meus projetos na aula, era muito bom, porque eu tinha aquela experiência em apresentar, mas eu não tinha a experiência do social. Então a Full Sail me ajudou nisso, as pessoas ali, tinha pessoas de outros países também, tinha americanos, então eu fui desenvolvendo esse outro lado que eu não tinha. E aí eu saí de lá sabendo falar daquela forma sem ser muito escolar, né? Hi, how are you? Mas algo bem, hey, what's up? Né? Aquela coisa mais Sim. de boa. Quando eu cheguei É. na Blizzard, eu fiquei muito impressionada que na minha entrevista, com certeza eu falei um monte de coisa errada. Com certeza, mas eu não senti eles, hã? What? Tipo, não senti isso, eu senti eles muito confortáveis e eles têm sim cursos que você pode fazer para inglês nas universidades de Irvine e outros lugares, mas é claro, eles te ajudam com uma porcentagem, eu acho, do curso e você vai lá e pode fazer tranquilo. E não tem assim um lugar específico dentro da Blizzard, você vai para uma escola, coisas do tipo. Mas assim, se seu inglês é muito ruim e na entrevista eles não conseguem te entender mesmo, eu acho que não tem, acho que você não passa nem na entrevista por telefone, né? Mas só se for muito ruim mesmo. Mas eles são muito tranquilos. A gente fica muito preocupado se a gente está falando perfeito, aquele inglês de americano. Eles são muito acostumados com sotaque. Tem gente de tudo que é canto por aqui, nos Estados Unidos inteiro, então sotaque tem para todo lugar. E é normal.
Eles acham até bonitinho, tipo, o sotaque e tudo, então não tem por que ficar com vergonha, não ser entendido. Se eles não entenderem, eles vão perguntar, I'm sorry, can you repeat that? Pronto, aí você repete, ou fala de outra forma. Várias vezes o meu chefe até falou uma vez pra mim, eu acho muito legal quando tu não sabe alguma coisa, tu me pergunta o que é. E eu pergunto mesmo, o que é isso? Mas é isso. E ele me explicava, e ele achava super divertido me explicar, entendeu? Então, Sim. a gente não sabe, a gente não sabe, não é a nossa língua, Uhum. e ele sabe que você está se esforçando muito para aprender. Então é isso. Bacana. É, tiveram duas perguntas ainda do Felipe que eu acho que dá Uhum, para a gente juntar numa só. tá. Mas é sobre o material que você produz e sobre a tua interação com as equipes de outros setores, digamos assim. Por exemplo, Uhum, quando você está desenvolvendo a UI, a interface, existem jogos que aproveitam da lore um do outro, como por exemplo o Hearthstone, ele faz isso, ou o Heroes também faz isso também. uhum. E como é a interação entre as equipes? Vocês fazem um combinado assim, olha, a gente vai seguir esse caminho e esse conceito geral é distribuído para todo mundo? Como é feito isso? Ahn, cada time tem o seu jeitinho, né? Claro. É, cada time também tem o seu estilo de estrutura dos profissionais, né? O time do WoW, a gente não tinha, por exemplo, esse líder de interface, foi criado agora, mas é mais comum em outros dos outros times. E foi algo que com certeza veio de outro time, uma ideia que deu certo lá, pode dar certo no WoW, e eles sentiram a necessidade. Então, cada time vai se adaptando. Tem times que usam Scrum, tem time que não usa Scrum, tem time que tem seu próprio estilo. E assim vai. E na parte de interface na Blizzard, a gente tem um encontro uma vez por mês. Todo mundo de UI almoça numa sala, lá numa sala de conferência, e a gente apresenta os nossos projetos dentro de cada time e vai trocando ideia. E é bem legal. E aí você vai conhecendo, né, essas pessoas e vamos dizer que eu estou fazendo uma interface que é muito parecida com algo que eu vi que a moça do Diablo estava apresentando. Opa, já vi isso. Aí eu vou lá, mando mensagem para ela, ei, vamos conversar. Eu estou fazendo uma coisa parecida, o que você acha? A gente troca uma ideia. É muito aberto, assim, essa conversa, é bem legal. Ah, que bacana. O mesmo se aplica, por exemplo, para a campanha publicitária, assim, porque digamos que se você faz uma arte, você faz um projeto gráfico, Uhum. elabora um material, você está pensando também nisso com a publicação, não só dentro do jogo, mas fora também. Como é que funciona esse processo? É a mesma coisa? Há essa conversa também com esse setor? Sim, às vezes eles sabem, vamos dizer que o marketing, né? Eles Uhum, sabem que para o lançamento da expansão vai ter a feature A, B, C e D. Aí tem uma pessoa dentro do time do WoW que é de marketing, que sabe que é alguma coisa de interface. Aí eles vão lá e perguntam do nosso time: Ei, vocês têm alguma imagem bacana que a gente pode usar para a gente divulgar isso aqui? Aí a gente tira uns screenshots ou manda um PSD, né, um Photoshopzinho para eles ajustarem algumas coisas e eles fazem a publicação. Então é uma conversa mesmo por e-mail, né? Faz um e-mail oficial fazendo o sim. pedido. Às vezes a gente não tem a interface pronta ainda ou em um estado que a gente quer divulgar. Então eles encontram outra coisa, eles botam uma arte diferente, alguma coisa assim, mas eles dão um jeito. Beleza. E a gente tem também as perguntas do João Paulo, né? Uhum, Ele perguntou aqui se vocês acompanham a comunidade de add-ons, né? uhum, Add-ons, para saber quais são as tendências que os jogadores estão usando, o que o pessoal está fazendo, como é que é? uhum. Então, os addons, muita gente me pergunta, vocês têm raiva dos addons? Não, gente, os addons são maravilhosos. Tipo, os addons, eles são criações, são tipo extensões para a interface do WoW, né? E é uma, é uma, é uma coisa que vem da comunidade dos jogadores do WoW, e a Blizzard, ela deixa o código aberto para que pessoas da comunidade venham e criem seus próprios addons. E quando algum autor de addon, né, vamos dizer, o desenvolvedor de addon, faz um addon que
tem algum malefício, vamos dizer, a gente teve um caso de um addon que bloqueava as pessoas do Brasil para jogar com outras pessoas, só por causa do lag. Então, é um addon que a gente vai lá e corta. Tchau, você não é bem-vindo aqui. Tem addons que teve um addon que as pessoas podiam colocar imagens no jogo obscenas. Não, sai, tchau. E outros addons, e eles vão tudo para um site que a Blizzard monitora, então, junto com a empresa, né? Então, se o addon ele só muda a sua interface para ficar diferente, ou ela deixa a sua classe que você joga, o seu guerreiro melhor, de uma forma que fica mais fácil para encontrar um botão, algo do tipo, tranquilo. E é muito legal. E a gente monitora, sim, os addons que as pessoas mais usam, vê qual é o público que usa, porque a interface do WoW, ela é uma interface para o jogador casual. Ela tem que funcionar perfeitamente, sem bugs, sem nada muito complicado para quem está começando e para quem joga de um modo mais casualmente. E os addons estão lá, livres para você baixar, são seguros, né? Se você baixar do site oficial lá do Twitch, que é o site hoje, eles são seguros e você baixa e você adapta do jeito que você quiser. Mas é claro, eles não foram feitos pela Blizzard, então ele pode ser um pouco mais difícil de usar, pode ter algum bug, coisas do tipo. Então, a dica que eu dou é assim, vá baixando os addons aos pouquinhos, dependendo da necessidade que você tem. Não enche de um monte de addon, que pode deixar até teu jogo um pouco lento, mas já colocando aos poucos a menos que você mais gosta. E eles são feitos assim, para adaptar o seu game style, né? Vamos dizer que você é um guerreiro e você gosta de jogar PVP lá, matar os outros. E aí você quer que tenha um botão enorme lá da magia especial que você quer usar. Baixa um addon que vai te ajudar com isso. E é super tranquilo. E a Blizzard, ela deixa isso liberado para a comunidade usar. E é bem bacana, assim. Legal. Outra pergunta que teve aqui é como que a equipe de UI lida com a localização? Vocês mesmos que fazem o acompanhamento em outras línguas ou pegam os problemas nas fases de alfa e beta? A gente, sempre que a gente está na fase bem no comecinho da interface, a gente já está se preocupando com a localização. A gente sabe que espanhol, português, alemão e russo é muito comprido. Então, a gente nunca coloca assim duas coisas importantes na mesma linha. A gente tem sempre uma quebra de linha, deixa um espaço confortável. Às vezes a gente vai no Google Translator rapidinho e faz um exemplo. Só para ter certeza. É claro que não é 100%, né? Mas dá uma ideia, então a gente sempre deixa um espaço. É uma coisa que os designers estão sempre de olho. E até com as ferramentas que a gente cria, às vezes para o game designers criar, a gente bota limites de caracteres, para eles não se empolgarem em colocar muito texto. Ser sempre bem sucinto e ter um espaço. E aí, quando a gente faz quando a tradução vem, né, que ela é automatizada com o time de localização, ela já, cabe tranquilo, o texto tem um espaçamento bacana, tá respirando legal e tal. Às vezes, bem raramente, tem um bug de localização que a gente tem que mudar. Mas olha, eu acho que aconteceu uma vez, assim, que não, realmente a gente não sei o que aconteceu, mas assim, tava sangrando muito pra fora, assim, sabe? O texto ficou bem ruim, a gente teve que mudar, mas acho que foi só uma vez mesmo. Laura, você tem que lidar com a parte de UX Research também ou você fica mais focada no desenho das interfaces? Fica mais focado no desenho da interface, mas assim, né, um designer de interface, ele tem que ter os princípios de UX, com certeza, né? Você não vai fazer tudo doido e achar que vai ficar bom. Tem que pensar no usuário, claro. E a experiência também traz isso, né? Você já, com certeza, teve erros e erros de UX nas suas interfaces que você teve que corrigir. Então, já vai trazendo essa experiência. E o time de UX na Blizzard, ele é bem interessante. Ele é dividido em várias partes. Tem a UX da galera que só joga raid, que joga o jogo. Eles jogam o jogo o tempo todo. E eles vão trazendo feedback. Olha, isso aqui de várias formas. Pode ser interface, pode ser gameplay, pode ser tamanho de texto, pode ser som, qualquer coisa. E eles são jogadores, assim, de raid mítica do modo mais difícil. São top. E a gente tem também o time de UX que realmente testa features, assim, ideias que a gente está tendo.
E aí eles testam sistemas, ou eles testam interface. Aí tem o lab, que eles, né, gravam o olho e tudo, eye tracker, tudo isso. E é um time separado e eles trabalham junto com a gente. A gente às vezes solicita, por exemplo, agora para o Shadowlands a gente está mudando a tela de criação de personagens. E foi um projeto que a gente fez muito próximo de UX. Eles desde o começo, desde os concepts iniciais, perguntando de jogadores e tal, até agora no final, com as animações, com onde os botões estão agora, para ver se não tem algum problema. E a gente achou umas coisas assim que a gente nunca imaginava, então foi muito interessante. Caraca, que legal. Eu perguntei isso porque tem perguntas que estão relacionadas aqui aos processos de UX Research, assim como é, como vocês coletam as métricas de usabilidade no jogo live, ou Uhum, então como é que faz esses testes de protótipo, de uhum, interface. uhum. Eu não sei se está no teu escopo responder isso, mas você deu uma visão geral, mais ou menos, de como é que funciona lá dentro também, né? Tem um time também de análise ou analíticas, um negócio assim, que eles analisam muita coisa, tipo, qual é a classe mais jogada? Por quê? Os números, assim, Uhum. muito loucos. Tipo, Brasil, qual é a classe mais jogada no Brasil? Qual é o addon mais jogado? Qual é onde as pessoas mais passam tempo no jogo? Coisas assim. Nossa, sim. Tem um time que só para isso também. E eles ajudam a gente. Se a gente tiver alguma pergunta, por exemplo, dos addons, né? A gente vai fazer, vamos dizer, uma atualização no mapa do jogo. Quais são os addons que as pessoas mais usam para mapa? Aí a gente vai analisar, mas por que será que eles usam? Aí esse time chega e fala pra gente. Eles não sabem por quê, mas eles têm os números. E a gente tenta descobrir, aí talvez engloba um pouco de UX para saber por que as pessoas gostam daquele addon, e assim vai. Bacana, é legal saber como esse processo é, né? E dá para a gente uma visão de que você não é a única responsável por tudo, assim. Existe Uhum. toda uma equipe por trás, todo um É. processo por trás e muita comunicação entre vocês, né? Uhum. Muita comunicação. Tem uma outra pergunta aqui do Arthur. Ele está perguntando se você entrevistas atualmente, né, como lead, Uhum. se você Uhum. entrevista os candidatos também e quais são os pontos e habilidades que mais chamam a atenção para a área de UI, ao teu ponto de vista. Né? Uhum. É. Lá na Blizzard, eu achei muito interessante, e no Brasil não era assim, pelo menos onde eu trabalhei, você envolver mesmo não líderes nas entrevistas. No Brasil, normalmente você chega e, eu contratei esse fulano aqui. Opa, legal, ele tem esse portfólio aqui massa e não sei o que, ok, beleza. Pelo menos essa foi a minha experiência. Mas lá na Uhum, Blizzard, desde mesmo eu sendo associate ou mid, eu ia para todas as entrevistas e eu perguntava dos candidatos, podia ser engenheiro ou podia ser UI, né? legal. E perguntava coisas assim, se você tiver um problema com o UI, o que que você faz? Né? Criava umas situações assim. Me conta um problema que você teve com alguém, ou me conta algo no teu trabalho que te fez muito feliz. Perguntas, assim. Perguntava coisas de, você joga o WoW? O que que você joga no WoW? Qual é a sua classe? Começava, né? Perguntar Uhum, para ver a reação da pessoa. E como lead, ainda é o mesmo processo, né? Eu vou lá, faço as perguntas. É claro, eu sou mais envolvida desde o começo, eu faço a primeira entrevista, aí eu estou envolvida até na última entrevista, e assim, quem vai selecionar a pessoa sou eu, né? Porque eu sou a lead, mas eu vou levar em consideração a avaliação de todo mundo que avaliou. Tem um site que eles colocam o que eles acharam do candidato, se eles acham que é um bom match para o time. Então, aí uhum, gera uma nota. E é claro, tem pessoas que são líderes, têm mais peso, né, do que as outras pessoas, mas assim, ajuda muito. Às vezes você não seleciona um candidato naquele momento, mas pode ser que no futuro abra outra vaga e a gente gostou daquela pessoa também, aí pode ser que volte, né? E o que a gente olha, o que eu olho se for uma vaga de interface, é assim, ver se no portfólio tem, como eu expliquei, uma interface pintada, com bastante arte e tal, que possa ser utilizada no WoW. Eu presto muita atenção como essa pessoa se comporta com perguntas relacionadas a feedback. Eu vou pegar o teste daquela pessoa e vou esmiuçar, né? Eu vou
Eu vou perguntar qual foi, o que ela estava pensando, por que ela fez aquilo, e eu vou tentar jogar alguma coisa negativa para ver a reação dessa pessoa, né? E se eu achar que a pessoa ficou muito na defensiva, né, eu já vou ficar meio assim, não vou falar nada na hora, eu vou ficar rindo, eu vou ficar feliz, mas vai entrar na minha anotação como uma red flagzinha, né? E se outras pessoas também terem a mesma impressão, então já não fica legal, né? Então, esse tipo de coisa. E o que mais? E se a pessoa tá empolgada, se ela não tá de cara feia, né? Se ela não tá meio, ai, perdendo meu tempo aqui, sabe? Acontece, né? Ou se essa pessoa não falou nada esquisito, ah, deixa eu ver. E também se ter senso crítico, né? A gente vai falar do teste. Não exagerar nas coisas que vai colocar na interface, ser bem proativo em dizer, olha, eu vou deixar um espaço aqui por causa de localização, tem que pensar nisso, né? Ou eu não vou botar muito ícone porque pode ser muito confuso, ter muita coisa colorida ao mesmo tempo. Né? Ser autocrítico no que você está fazendo, não só enfiar tudo lá de uma vez. Tem que saber E fazer folha pergaminho também, né? Fazer a folhinha no Photoshop ali. folhinha, muito importante. E é isso. E é isso, assim. E também, para UI designer, pelo menos no WoW, tem que jogar o jogo. Não tem como trabalhar nesse jogo se não jogar o jogo, porque você vai para uma reunião, as pessoas vão estar lá, não, porque o Mythic Plus é a dificuldade 15 e a chave do afixa. Quê? Tipo, você tem que saber, né? Você tem que estar jogando, porque tem muito vocabulário que só quem joga sabe. E você não quer chegar numa reunião como sendo um designer, o designer chegar contigo, olha, a gente tem que fazer esse afixo aqui, uma lista do ranking. Tá? Não é legal, né? Então, quando você joga, você sabe o que eu tô falando. Então é muito importante. Mas isso é do WoW, né? Então depende da situação também. Sim. Laura, foram todas as perguntas que lançaram, teve muita interação aqui, teve muita gente Uhum. elogiando, muita gente Eba. agradecendo a oportunidade de você estar palestrando aqui. E aí eu vou deixar os meus agradecimentos também, né? Em Opa. nome do Departamento de Design e Expressão Gráfica da UFAM, juntamente com o Centro Acadêmico de Design da UFAM, a gente agradece você ter topado participar desse momento, agradece a tua espontaneidade, a Legal. tua disponibilidade também. É uma honra para a gente ouvir as experiências que você e tantos outros profissionais passaram por aqui pelo evento, estão compartilhando com a gente. Acho que é a base para todo mundo, uma boa base para todo mundo. Compartilhar experiências, Uhum. ter esse momento de interação aqui. Com certeza você está inspirando muita gente que está assistindo agora e que vai assistir os vídeos posteriormente que a gente vai postar no YouTube do Design Fan. E é isso, eu queria agradecer, assim, eternamente a você ter topado participar aqui conosco. Agradecer também às pessoas que estão participando, às pessoas que estão assistindo, tá? A gente está quase estourando, falta 1 minuto para a gente estourar nosso tempo máximo aqui da palestra. A sala não vai fechar sozinha, tá? Mas é para a gente manter aqui o nosso cronograma. Eu sei que você ainda não Tá. almoçou hoje. É... E é isso. Uhum. Muito obrigado. Eu, em nome do Departamento de Design e Expressão Gráfica, nos coloco à disposição. Qualquer coisa que você precisar de acesso à universidade, divulgar alguma coisa ali dentro, ou se você quiser participar ou sugerir alguma coisa, a gente está aqui de portas abertas sempre. Beleza? Legal, adorei, foi muito divertido. E eu sei como inspiração de outras pessoas é muito importante. E eu sugiro vocês olharem o Fausto de Martini, é um brasileiro que também foi o primeiro brasileiro, eu acho, ainda para Blizzard. E a história dele é muito fantástica. E ele fez uma das cinemáticas, assim, a primeira cinemática do World of Warcraft é dele. Então, cara, Nossa. olha lá, Fausto de Martini. Esse cara me inspirou. Ele fez um post num fórum ele fez um Marine do StarCraft, ele postou num fórum, assim, da época, e a galera pirou. E foi tanto burburinho sobre esse personagem que ele desenhou não, fez o 3D todo lá, que todo mundo ficava, a Blizzard tem que contratar esse cara, a Blizzard tem que contratar esse cara. Que a Blizzard viu o trabalho dele, ligou para ele, e ele entrou para a Blizzard. Então, fiquei, cara,
não é impossível, né? Mas o cara era focado pra caramba, né? Ele Uhum. fazia personagens em 3D, daquele jeito realista, bem Blizzard. E eu lembro que ele falou: eu fiz o Marine do StarCraft porque eu imaginava aquele Marine numa cinemática da Blizzard. Então ele seguiu todo aquele estilo que ele conhecia, né? E foi o que ele fez. E, e eu lembro que eu entrei em contato com ele e falei, cara, tu é uma inspiração em tudo. Então, para mim, essa inspiração para vocês, para mais gente, é muito bacana. Que eu sei que realmente é o que realmente alavanca você a, né, tentar e ver que não é impossível, não é uma coisa de outro mundo. Mas tem que ter foco e persistência, com certeza. Sim. Show, Bom, gente, obrigada. é isso então, gente. Essa foi a nossa última palestra do evento. Estamos fechando com chave de ouro aqui com a palestra da Laura. Uhum. E é isso. Vamos ver se futuramente a gente consegue fazer novas edições do Papo Interativo, com novos temas, outras abordagens. Enfim,